Pergunta número 13, da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres. O que é um milagre? Comentário. Esse é o resumo mais importante dos 14, na parte 2, pois o foco do Um Curso em Milagres está no milagre, que é o motivo pelo qual ele é parte do título do curso. Vai ficar claro, conforme passarmos por esse resumo, assim como pelas lições que virão, que Jesus trata os papéis do milagre e do perdão de forma sinônima. Seria difícil considerá-los como significativamente diferentes, uma vez que realmente são aspectos do mesmo processo de cura. No entanto, com muita frequência, Jesus dá o nome de perdão ao processo de mudança de nossas mentes e milagre à compreensão de que nossas mentes são a causa do sonho, não seu efeito. Citação: um milagre é uma correção. Ele não cria e realmente não muda nada. Apenas olha para a devastação e lembra à mente que o que ela vê é falso. Comentário. Essa passagem é similar ao primeiro resumo, que diz que o perdão, abre aspas, é quieto e quietamente nada faz. Ele meramente olha e espera e não julga. Fecha aspas, livro de exercícios, parte 2, 1. Em outras palavras, o milagre pode ser visto como o processo de 1. Ir acima do campo de batalha com Jesus e olhar para a devastação do mundo, o que acreditamos que vitimou a nós mesmos ou a outros, e entender que isso é o sonho externo que espelha nosso sonho interno de devastação, a crença em que atacamos Deus e o destruímos. E 2. Olhar para aquela crença com um sorriso gentil, ao entendermos que aquilo para o que estamos olhando, forma e conteúdo, é falso. Assim, o milagre não é sobre mudanças externas, mas somente sobre uma mudança da mente. É como se mudássemos de lentes, não olhando mais para o mundo através das lentes do ego, mas através das lentes do Espírito Santo. Assim, o milagre não é sobre mudanças externas, mas sobre uma mudança da mente. É como se mudássemos de lentes, não olhando mais para o mundo através das lentes do ego, mas através das lentes do Espírito Santo. Lembre-se de que o milagre não é a verdade e, portanto, não pode ser encontrado no céu. Seu lar é a ilusão, onde ele simplesmente desfaz o falso, corrigindo o que o ego nos disse que era verdadeiro. Citação: desfaz o erro, mas não tenta ir além da percepção, nem superar a função do perdão. Assim, permanece nos limites do tempo. No entanto, prepara o caminho para a volta da intemporalidade e do despertar do amor, pois o medo tem que desaparecer com o gentil remédio que ele traz. Comentário. O milagre, como o perdão, é uma ilusão, assim como a função do Espírito Santo que corrige o que nunca aconteceu. Antes de atingirmos essa compreensão, entretanto, temos que primeiro olhar para o que o ego fez no mundo, entendendo que o que parece ser externo é o reflexo do que nós tornamos real em nossas mentes. Só então podemos entender que outra escolha é possível. Jesus fala do milagre como um remédio gentil, porque ele não faz ou exige coisa alguma. Lembre-se dessa maravilhosa passagem descrevendo a gentileza do Espírito Santo. Citação: a voz do Espírito Santo não comanda,
pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca o controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela relembra. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. Texto, capítulo 5. Comentário. Assim, não precisamos fazer nada, exceto olhar de forma não julgadora para o ego, que é o motivo pelo qual Jesus repetidamente diz que seu curso é simples. Ele não está dizendo que temos que mudar ou desistir de coisa alguma, mas apenas mudarmos nosso professor, o que desfaz nossa escolha original pelo ego. Mais uma vez, o milagre meramente desfaz o erro, permitindo que a verdade seja ela mesma. Citação: o milagre nada faz. Tudo o que ele faz é desfazer. E assim, anula a interferência naquilo que foi feito. Ele não acrescenta, apenas retira. Texto, capítulo 28. Citação: o milagre contém a dádiva da graça, pois é dado e recebido como um só. Comentário: isso é assim porque a mente do Filho de Deus é uma. A correção que eu ofereço a você por liberar minhas percepções falhas é o que ofereço a mim mesmo. Essa é a dádiva dada no instante santo, no qual o passado pecaminoso e o futuro amedrontador são ignorados na graça presente do milagre. Citação: pois um milagre é agora. Ele já está aqui, em graça presente, dentro do único intervalo de tempo que o pecado e o medo não viram, mas que é tudo o que existe do tempo. Texto, capítulo 26. Citação: e assim ilustra a lei da verdade que o mundo não obedece, porque falha inteiramente em compreender os seus caminhos. O milagre inverte a percepção que antes estava de cabeça para baixo, e assim acaba com as estranhas distorções ali manifestadas. Comentário: a lei do sonho, de que a mente determina tudo, reflete a lei da verdade do céu. A mente de Deus é a fonte de tudo o que existe. Em nossa mente certa, nós entendemos que a mente é a fonte de tudo o que percebemos, enquanto a lei da mente errada da ilusão ensina que o mundo determina tudo sobre nós. Para usar a terminologia perceptual de figura e cenário, nota: em percepção visual, isso se refere à habilidade humana de separar elementos baseado no contraste, constituindo-se em uma das leis mais básicas da percepção, em inglês, figure and ground. Percebemos figuras ou objetos em nosso ambiente contra um pano de fundo, e então julgamos seu valor de acordo com isso. Por exemplo, enquanto vejo pessoas sentadas em um auditório no qual estou dando uma palestra, não presto muita atenção ao pano de fundo da sala física em si. Cor, tapete, iluminação, decorações nas paredes, etc., focalizando-me, em vez disso, nas pessoas com quem estou falando. Embora todos nós normalmente percebamos dessa forma em nosso mundo diário, o que o ego tem feito com esse conceito de figura-contexto é realmente anormal. Citação: o ego faz com que a mente retroceda tanto nos bastidores
que nem mesmo sabemos que temos uma mente, tendo como primeiro plano apenas o corpo. O milagre reverte essa relação, invertendo a percepção. Os bastidores, a mente, agora assumem o primeiro plano, e nós entendemos que essa mente é a causa de tudo. O mundo, que antes tinha sido a figura dominante, agora retrocede em importância, conforme entendemos que as figuras que percebemos são simplesmente reflexos sombrios dos pensamentos da mente. Assim, o milagre não desfaz totalmente a percepção, mas simplesmente reverte nossa perspectiva. Lembre-se desse trecho já citado do poema de Ellen, Transformação. Citação: aconteceu subitamente. Existe uma voz que fala uma única palavra e tudo é modificado. O que parecia grande se resume à pequenez que lhe é devida. O opaco se torna brilhante e o que antes foi brilhante tremula e se desvanece e finalmente se vai. As Dádivas de Deus, página 64. Comentário. Em outras palavras, por um momento, ainda percebemos um mundo. No entanto, ele é interpretado como refletindo de volta para nós uma decisão tomada pela mente. Mais uma vez, o milagre nos permite reverter causa e efeito. E a seguinte passagem do texto resume esse processo de reversão ou inversão usando a metáfora do sonho. Citação: o milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que o seu conteúdo não é verdadeiro. Esse é um passo crucial para se lidar com ilusões. A separação teve início com o sonho de que o pai foi destituído de seus efeitos, o filho, e ficou impotente para mantê-los, já que não era mais o seu criador. O efeito e a causa são, em primeiro lugar, separados e depois revertidos, de tal modo que o efeito venha a ser uma causa e a causa um efeito. O milagre é o primeiro passo na devolução à causa, Deus, da função da causalidade, não do efeito. Esse mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio radiante ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento, de pecado e de culpa. Eles são a alternativa para o sonho, a escolha de ser o sonhador, ao invés de negar o papel ativo na invenção do sonho. Texto, capítulo 28. Comentário. Nós, portanto, somos os sonhadores do sonho, não suas figuras. Essas figuras, nossos corpos e os corpos dos outros, têm sido a percepção dominante do ego, mas vistas através da visão do Espírito Santo, elas se tornam o pano de fundo, com o propósito da mente em primeiro plano. Citação: agora a percepção está aberta para a verdade. Agora vê-se o perdão justificado. Comentário: quando sou restaurado ao meu papel como sonhador do sonho, o tomador de decisões, estou disponível para escolher a verdade da mente certa. Lembre-se da linha maravilhosa de O Casamento do Céu e do Inferno, de William Blake. Se as portas da percepção fossem limpas, tudo pareceria a um homem como é, infinito. Comentário: a inversão da percepção feita pelo milagre, movendo nossa atenção do mundo para a mente, demonstra o alcance bem-sucedido do desfazer da culpa, o processo de perdão que limpa a mente de seu sistema de pensamento
de separação e nos abre para a visão que leva ao infinito. Citação: o perdão é a cura da percepção da separação. Citação: o perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, porque são os seus pensamentos. Texto, capítulo 3. Citação: o perdão é o lar dos milagres. Os olhos de Cristo os enviam a tudo o que contemplam em misericórdia e amor. A percepção está corrigida à sua vista e o que pretendia amaldiçoar veio para abençoar. Comentário: o perdão torna os milagres possíveis, pois ele pede ao Espírito Santo que percebamos o mundo de forma diferente. O mundo do ego, feito para amaldiçoar Deus e a todos os outros nele, agora se torna uma bênção, porque serve ao seu propósito do Espírito Santo, conforme o Filho de Deus retorna ao seu Pai, pois eles vieram. Citação: um antigo milagre veio para abençoar e para substituir uma antiga inimizade que tinha vindo para matar. Em gentil gratidão a Deus, o Pai e o Filho retornam ao que é deles e será para sempre. Agora, o propósito do Espírito Santo está consumado, pois eles vieram, afinal. Texto, capítulo 26. Citação: cada lírio de perdão oferece ao mundo inteiro o silencioso milagre do amor, e cada um é depositado diante do Verbo de Deus, sobre o altar universal do Criador e da criação, à luz da pureza perfeita e da alegria sem fim. Comentário: nós levamos nossas percepções equivocadas de volta ao amor que está no altar universal de luz na mente. Escolhendo o Espírito Santo em vez do ego, escolhemos o pensamento que nos lembra de que o Criador e a criação são um. Nosso caminho para casa, trilhado com todos os nossos irmãos, é alegremente polvilhado de lírios. Citação: não queres que o teu santo irmão te conduza até lá? A sua inocência iluminará o teu caminho, oferecendo-te a luz que guia e a proteção segura, e está brilhando a partir do altar santo dentro dele, onde tu depositaste os lírios do perdão. Permite que ele seja para ti o salvador de todas as ilusões, e olha para ele com a nova visão que olha para os lírios e te traz alegria. Nós vamos além do véu do medo, iluminando o caminho um para o outro. A santidade que nos conduz está dentro de nós, assim como a nossa casa. Dessa forma, nós acharemos aquilo que temos que achar, segundo aquele que nos conduz. Caminha com ele agora em regozijo, pois aquele que salva de todas as ilusões veio para saudar-te e conduzir-te para casa com ele. Texto, capítulo 20. Citação: o milagre é inicialmente aceito com base na fé, porque pedi-lo significa que a mente está preparada para conceber aquilo que não pode ver e que não compreende. Comentário: isso reflete o processo de cura, conforme começamos a praticar os princípios do curso. Jesus sabe que nós ainda não acreditamos em tudo o que ele diz,
No entanto, vamos acabar aceitando seus ensinamentos quando entendemos que eles funcionam, sentindo-nos mais pacíficos porque nos sentimos menos vitimados pelo que acontece ao nosso redor. Nossa felicidade, assim, não repousa em uma fantasia, como é frequentemente o caso. Alguém tem um bom ou mau dia, sorri ou não sorri, o clima está bom ou desagradável, ou qualquer outra coisa que acreditemos que assegure nossa felicidade e paz. Ao experimentarmos crescentemente essa liberação dos pesadelos de dor e julgamento do ego, nós reconhecemos a alegria de aprender que não somos figuras nesse sonho, mas o sonhador. Dito de forma simples, vamos nos sentir melhor conforme alegremente aprendermos que estávamos errados sobre tudo. O sonho ilusório que nunca deixou sua fonte na mente ilusória e que a fé em Jesus, como nosso professor, produziu para nós um fruto maravilhoso. Citação: mas a fé trará as suas testemunhas para demonstrar que se baseou em algo que realmente existe. E assim, o milagre justificará a tua fé nele e mostrará que se baseou num mundo mais real do que aquele que vias antes, um mundo redimido daquilo que pensavas que existisse. Comentário: nós nos sentimos melhor não porque algo mágico aconteceu, mas porque praticamos o que um curso em milagres ensina. Levar o problema à sua fonte na mente muda a maneira como nos sentimos. Através da decisão pelo milagre, somos redimidos. Ao chamarmos nossos irmãos para compartilharem nossa fé no milagre, a nossa se torna a redenção final, que é o mundo real, a visão de uma luz única, que é a unidade do Filho Santo de Deus. Citação: o milagre é o ato de um Filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé porque é o reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão. Um chamado que é reforçado pela união. O poder de uma mente pode brilhar em outra porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Texto, capítulo 10. Citação: os milagres que se seguem a essa decisão também nascem da fé, pois a visão é dada a todos aqueles que escolhem olhar para longe do pecado e eles são conduzidos à santidade. Texto, capítulo 21. Citação: os milagres caem como gotas de chuva regeneradora do céu sobre um mundo seco e poeirento, onde criaturas famintas e sedentas vêm para morrer. Comentário: eu já mencionei que essa linha é emprestada do lindo discurso de Pórcia em O Mercador de Veneza, que começa. Citação: a qualidade da misericórdia não é forçosa. Ela goteja como uma chuva gentil do céu sobre o lugar abaixo. Comentário: no processo de perdão, nós primeiro entendemos que esse mundo é seco, poeirento e sem vida. Famintos e sedentos por amor, vamos a esse mundo apenas para morrer. Tem que ser assim, porque esse mundo de morte vem de um pensamento de morte. No entanto, nossa percepção do corpo muda conforme escolhemos um professor diferente. O que foi um sinal de morte, agora significa vida. Nada externo muda. Corpos nascem, sofrem e morrem.
mas a lembrança de Cristo, cuja impecabilidade identificamos como a nossa própria, renasce em nossas mentes ao fazermos a escolha pela vida redimida e eterna. Citação. Nesse espaço vazio do qual foi removida a meta do pecado, o céu está livre para ser lembrado. Aqui a paz celestial pode vir e a cura perfeita pode tomar o lugar da morte. O corpo pode vir a ser um sinal de vida, uma promessa de redenção e um sopro de imortalidade para aqueles que ficaram doentes por respirar o odor fétido da morte. Permite que ele tenha a cura como seu propósito. Permite que ele receba o poder de representar uma vida sem fim, para sempre inatacada. Texto, capítulo 27. Citação. Agora elas têm água. Agora o mundo está verde. E em toda parte surgem sinais de vida para mostrar que o que nasceu nunca pode morrer, pois o que tem vida tem imortalidade. Comentário. O que nasce é o Filho de Deus, criado à imagem do seu Pai. E esse renascimento, como Cristo, é independente do nascimento do corpo, envolvendo apenas a escolha da mente pelo poder curativo do milagre. O ego nos diz que esse Cristo foi crucificado. No entanto, permanece a verdade de que ele nunca morreu, uma vez que ele nunca deixou a fonte da vida eterna. O milagre do perdão inicia o processo de desfazer o sistema de pensamento de morte, por nos fazer levar a ideia à fonte, a forma ao conteúdo, o ego ao Espírito Santo. Citação. Quando aceitaste o propósito do Espírito Santo em lugar do propósito do ego, renunciaste à morte, trocando-a pela vida. Nós temos o conhecimento de que uma ideia não deixa a sua fonte, e a morte é o resultado do pensamento a que chamamos de ego, com tanta certeza quanto a vida é o resultado do pensamento de Deus. Texto, capítulo 19. Citação. O milagre da vida não tem idade, tendo nascido no tempo, mas nutrido na eternidade. Contempla esse infante, a quem deste um lugar de descanso através do teu perdão ao teu irmão, e vê nele a vontade de Deus. Aqui renasce o bebê de Belém, e todos aqueles que lhe dão abrigo o seguirão, não à cruz, mas à ressurreição e à vida. Texto, capítulo 19. Comentário. Nós encerramos com essa adorável passagem de, entre aspas, pois eles vieram, ecoando a conclusão desse resumo e refletindo o fim do reinado do ódio e o retorno às nossas mentes da unicidade de Deus e de seu Filho. Citação. O sangue do ódio se desvanece para deixar que a grama verde cresça outra vez e as flores sejam todas brancas e resplandecentes no sol de verão. O que foi um lugar de morte, agora veio a ser um templo vivo em um mundo de luz. Por causa deles, é a presença deles que elevou a santidade para retomar o seu antigo lugar sobre um antigo trono. Por causa deles, milagres brotaram como grama e flores na terra árida, que o ódio havia queimado e deixado desolada. O que o ódio engendrou, eles desfizeram. E agora estás em uma terra tão santa que o céu se inclina para unir-se a ela e faz com que ela seja como ele próprio. A sombra de um antigo ódio se foi, e todas as pragas e toda a aridez deixaram para sempre a terra à qual eles vieram. Texto, capítulo 26.